Olá, você está no Sonho Bem-vindo, o seu videocast sobre saúde reprodutiva e bem-estar. Hoje estamos aqui para falar sobre o nosso grupo de apoio, que acontece toda segunda-feira de maneira online e gratuita para quem está na jornada da reprodução humana. Eu sou o Dr. Lucas Yamakami, ginecologista especializado em reprodução humana da Clínica Vida Bem-vinda, e estou aqui com a nossa psicóloga Juliana Tifauni. Juliana, é um prazer ter você aqui e queria primeiro que você se apresentasse para quem estiver nos escutando, por favor. Muito legal essa conversa hoje, muito prazer para quem está aqui ouvindo a gente. Eu sou Juliana, sou formada aí há 20 anos pela PUC São Paulo, sou psicóloga e tô aqui na Vida Bem-vinda há um tempo já. Bastante tempo. E com grupos aí na modalidade online desde 2020. E esse é um espaço muito potente e privilegiado aí para a gente falar sobre os desafios na trajetória da reprodução humana. E sou psicóloga perinatal, coordeno formação sobre o assunto e estou na jornada aí do parto, do nascimento há 13 anos e vamos conversar sobre esse tema tão caro aí que é a saúde mental das pessoas com desafios aí para formar uma família. Com certeza. E eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o problema, sobre a infertilidade, sobre o impacto que você enxerga e você percebe nas pessoas que vivenciam, que vivenciam esse problema. E depois a gente vai falar sobre o nosso grupo de apoio, como é que a gente chegou lá, que foi uma jornada também tremenda. Então, primeiro eu queria saber da sua visão como psicóloga e profissional da área, de qual que é o sentimento, o que a mulher ou o homem, ou a pessoa que vive a dificuldade para engravidar, e vamos falar agora de pessoas que vivem infertilidade, o que elas trazem para você nesse primeiro momento, quando fazem um diagnóstico? Acho que o primeiro lugar do impacto do tratamento ou do diagnóstico de infertilidade ou de uma dificuldade de engravidar para os casais e para as pessoas é um impacto de uma grande surpresa e um impacto emocionalmente traumático, como a gente fala, né? Porque nada que eu espero, que eu me visualizei vivendo, cai bem, né? Então, esse lugar da surpresa e de algo que eu não esperava traz uma vivência traumática para o psiquismo e que vale aí um olhar e um cuidado especial. A gente não fala muito sobre infertilidade, existe o imaginário social de que todas as pessoas naturalmente vão engravidar, e acho que um tanto disso faz com que esses casais ou essas pessoas que vivem algum tipo de desafio se sintam um pouco fora da normalidade, né? E essa vivência traz um sentimento de muita tristeza, de muitas vezes frustração e para alguns também um desespero de será que eu vou conseguir engravidar? Por que será que isso está acontecendo comigo? Será que eu sou anormal por estar vivendo essa experiência? Por isso que a gente fala que é importante que a gente tenha espaços para falar abertamente da infertilidade, dos desafios, sem tabus, né? E a gente sabe que uma parte importante da população, acho que 15% da população 15%. sofre ou sofrerá de infertilidade, né? Então, uma grande parcela que não compartilha com outras pessoas, o que faz com que quando eu me depare com essas dificuldades, eu me sinta anormal, eu sinta que isso só acontece comigo. Que é até uma cobrança que a sociedade faz dessas pessoas e que também tem impacto nelas. Por exemplo, você não está... Ou frases do tipo, e eu queria que você até explicasse um pouco qual é o sentimento, né? Porque as pessoas falam muito da questão do estresse. E você não engravida... Então, primeiro você não está engravidando por quê? E depois, será que você não está muito estressada? Será que não é isso? Vai tirar tiram férias que dá certo. Né? Então, ou fazem algumas brincadeiras de mau gosto, enfim. Isso também é uma coisa que atrapalha muito para quem está vivendo a infertilidade, né, Juliana? Sim, a gente fala que o entorno social ou o entorno imediato, ele contribui favoravelmente ou desfavoravelmente para aqueles que estão vivendo qualquer experiência e também experiência
de tentar engravidar, né? E o que a gente tem socialmente quando os casais ou pessoas têm algum tipo de dificuldade, acho que são essas falas que podem até vir na melhor com boas intenções, mas é isso, relaxa que você vai engravidar, ou porque você não vai tirar umas férias, ou para quando vem o bebê, né? E isso incrementa a ansiedade para aqueles que estão vivendo essa experiência, o que faz com que essas pessoas deixem de compartilhar com membros da família, né? E aí um aspecto importante que está mais do que confirmado pela ciência, né, que a interferência do ambiente na vivência da construção da parentalidade. Então, se a gente tem um ambiente mais crítico ou mais estressor, isso de alguma maneira vai interferir na forma como eu estou vivenciando. Então, a ausência, por exemplo, de suporte social ou rede de apoio é fator de risco para desfechos desfavoráveis para a saúde mental, né? Então, muitos casais acabam deixando de compartilhar com familiares ou com amigos para tentar evitar essa crítica ou esse aumento de uma ansiedade nesse projeto, o que faz com que eles vivam esse projeto de forma ainda mais solitária. E é solitário mesmo. E eu falo que muitas vezes a opinião nesses cenários é uma coisa ruim, para não falar, porque você geralmente tem dificuldade de ter boas opiniões ou bons conselhos quando você vivencia isso. E minhas pacientes falam muito isso, que falaram para uma amiga, que é uma amiga de longa data, que é uma pessoa que ela gosta muito, mas o que ela escutou não foi uma coisa que fez bem para ela. Que é essa história do que, será que você não está muito estressado? Que na maioria das vezes é falada na maior das boas intenções. A pessoa se sente obrigada aqui, a pessoa que escuta, né, a falar alguma coisa que ajude, mas que na verdade atrapalha. Aí que eu acho legal ter uma pessoa que consiga escutar e ajudar, sei lá, de uma maneira mais neutra ou menos... É para isso que você... É nesse espaço que você vê muito o apoio psicológico ou não? Sim, as pesquisas também falam que desafios no planejamento reprodutivo, né, vai trazer um aumento de ansiedade, um aumento de estresse. Óbvio, né, quando você deseja alguma coisa muito, você quer que isso dê certo, né? E acho que também esse imaginário social que tem na reprodução humana, né? Que então eu vou chegar e eu vou engravidar numa primeira tentativa, acho que faz com que muitos casais ou pessoas cheguem nesse tratamento com uma visão deturpada, e isso traz mais uma experiência de frustração. Deturpada do tipo, a FIV vai resolver tudo. Numa primeira tentativa, né? E a gente sabe as porcentagens, se é melhor Sim. disso do que eu, como é? Numa primeira tentativa... No melhor das hipóteses, a gente tem 50% de chance, 60% de chance, dependendo do tratamento. Ou seja, não é um tratamento longe de ter uma eficácia alta, mesmo dentro da medicina. Essa resposta, né, absoluta, né? Então, tem uma alta probabilidade, né? Mas existe também a probabilidade de não dar certo. E me parece que poder, né, desconstruir isso que eu imagino e está no imaginário social, né, de que vai dar certo numa primeira tentativa, ajuda para que eu não venha com mais ansiedade para esse tratamento, de poder, né, dividir isso e de não ter uma expectativa a mais sobre eu mesma, que isso acontece muito quando eu divido com outras pessoas, né? Que além da minha frustração, é como se eu tivesse que lidar com a frustração da expectativa do outro sobre mim, né? Enfim, da minha mãe, que talvez queira o melhor sobre mim, e né, do meu colega de trabalho. Né, a gente percebe que muitas vezes dividir com pessoas que não sabem muito de como é essa trajetória faz com que incremente ainda mais a minha ansiedade. Ao passo que também não dividir me deixa mais sozinha. Então, poder ter espaços seguros, acho que ou com um profissional especializado em saúde mental perinatal,
ou com os grupos de apoio, que a gente vai falar aqui também, é muito importante, né? É muito importante porque acaba sendo um espaço onde a pessoa consegue discutir. Então, eu tenho um viés de achar que as pacientes já chegam achando que a FIV pode não dar certo, que é difícil pra caramba, que é super complicada. Porque eu atendo muitas pacientes que já vieram de tratamentos anteriores, que foram complicados. Mas você me trouxe agora uma posição, um pensamento de que não, que às vezes a pessoa já chega achando que a FIV é uma maravilha, que vai dar certo e que aí também tem um espaço para trabalho. É isso que você geralmente vê? Sim. E diria então que teriam esses dois tempos traumáticos, né? Uma primeira vez em que eu me descubro com dificuldade de engravidar, uma segunda vez que eu descubro que o tratamento que eu imaginei que daria certo não dá certo. E aí. Que você primeiro descobre que você vai ter que fazer a FIV, e aí você acha que a FIV é uma maravilha, mas aí você fala, não, pera um pouco, não é, a FIV é verdadeira. E aí, quando eu entro para a FIV, acho que todo esse lugar de ir descobrindo um pouco esse tratamento, né? Que traz aí todo um mundo, né? De desconhecido, com tentativas, com planos de tratamento, com possibilidades, né? E conhecer as possibilidades desse tratamento, né? Quais são os caminhos, quais são as rotas possíveis. As pesquisas também apontam que ajudam a diminuir a ansiedade. Então, eu conhecer, por exemplo, né? O coito programado e depois a inseminação, a fertilização in vitro, recepção de gametas, embriões, barriga solidária. Eu vou visualizando esse mundo que até certo ponto era algo absolutamente desconhecido, e eu começo a talvez poder me reconhecer nesse universo para trazer a sensação de que eu tenho alguma possibilidade de controle dentro dessa seara, mesmo que seja um controle aí relativo. Um controle que é a mesma coisa que você falou sobre a dualidade entre dividir ou não dividir seus sentimentos, né? O controle que é a mesma coisa, porque o controle você tem que ter uma certa sensação de controle, porque nós seres humanos precisamos disso, mas você também tem que ter o desapego ao controle, porque o tratamento foge do controle, obviamente, da paciente, da mulher, ou do querer, coisas que acontecem no tratamento que não... E isso também é importante de ter um espaço, da paciente ter um espaço, da mulher ter um espaço, ou do homem ter um espaço para conversar sobre isso, né? Sobre essas angústias que surgem disso. Sim, e aí a importância de construir uma relação de confiança com a equipe médica, né? Porque quando eu confio na equipe, eu consigo dividir minhas angústias com esse profissional e criar um elo de parceria para que juntos, família, futuros pais e médico, possam construir aí uma trajetória em que eu sou respeitada dos meus limites e de alguma maneira eu vou, né, construindo esse projeto de parentalidade conjunta. Então, nesse momento, acho que a construção de confiança médico-paciente é fundamental. Eu ia falar para entregar o tratamento ao médico, mas não seria entregar, seria dividir o tratamento, né? Porque o tratamento é um conjunto de decisões que são tomadas muitas vezes, óbvio, todas elas com opinião do médico e com a informação do médico, da equipe médica, mas muitos que o casal, a mulher, o homem, enfim, ou a pessoa que está fazendo o tratamento participa. E nessa questão do tratamento, né, queria a sua opinião que depois de muitos casais ou de muitas mulheres que você acompanhou, onde você acha que estão assim, porque você falou do trauma do diagnóstico, o trauma de fazer a FIV. Dentro da FIV, qual que você acha que são as questões mais traumáticas ou mais difíceis? Acho que esse lugar, né, do controle do descontrole, né, da busca por forma o embrião ou não forma o embrião. Vai ter Né, óvulo, não vai ter óvulo, vai ter embrião, não vai ter embrião. é essa incerteza, né? Essa Essa incerteza. incerteza que tá ali o tempo todo, e essa incerteza que parece recair mais sobre os corpos
e as subjetividades das mulheres cisgênero, aí pensando em relacionamentos heteronormativos ou heterossexuais, né? E aí, bom, podemos pensar se tem questões aí sociais envolvidas, né? Mas as mulheres muitas vezes relatam um peso e uma preocupação a mais. Mesmo porque boa parte do tratamento de FIV envolve a mulher. A estimulação dos ovários. Mesmo quando a infertilidade é por fator masculino, se a gente chegar na FIV, a gente vai precisar estimular os ovários, captar os óvulos da mulher. O homem, em geral, a coleta é por masturbação. Então, em geral, também não é fácil. A gente não pode fazer piada disso. Acho que é uma questão que é delicada. Mas é, em geral, menos trabalhosa do que a coleta de óvulos, que envolve anestesia. Aí, o processo da FIV envolve, querendo ou não, o óvulo, eu sempre falo que é uma célula enorme, cheia de organelas citoplasmáticas, enquanto que o espermatozoide é uma célula menos complexa. Então, a responsabilidade do embrião, do ponto de vista biológico, acaba sendo mais do óvulo, sim. Então, é mais da mulher, ela vive mais. Acho que assim, não seria injusto falar que é mais sofrido para ela também o tratamento, não é? Eu não sei se é mais sofrido para ela ou se as mulheres compartilham mais o sofrimento, porque acho que também tem essa questão, né? Acho que os homens vivem o sofrimento de forma mais silenciosa, né? Também por questões socioculturais. É uma visão interessante, hein? Nunca tinha pensado nisso. Mas para a mulher, ela consegue dividir isso melhor, talvez? Acho que sim, né? O grupo, por exemplo, né, ele não é exclusivo para mulheres. Acho que a gente já teve temporadas que os parceiros, pensando aí de novo em relacionamentos hétero, eram muito presentes, mas as mulheres acabam se envolvendo mais no tratamento, acho que por esse lugar de se responsabilizar mais pelo fracasso quando ele não acontece, né? Os homens, eu acho que eles têm mais dificuldade por questões sociais, de compartilhar os sentimentos. Em geral, quando eles chegam no tratamento, eles chegam, em geral, quando é um fator masculino envolvido, e eles chegam para terapia de casal, é interessante, né? Eles vêm trazendo a parceira um pouco para falar nesse espaço, quando tem fator masculino envolvido e quando, em geral, tem recepção de gametas masculino envolvido. É quando eles problematizam mais, aí, pelo menos a minha experiência clínica, quando eles aparecem mais nesse espaço. Mas acho que a gente tem que fomentar mais espaços para os homens trazerem suas questões, porque acho que tem um sofrimento, mas acho que é um sofrimento mais silencioso. Acho que eles têm ainda mais dificuldade, menos espaços ainda de compartilhar, né, por determinantes sociais, me parece, né? Que é homem não chora, homem que é homem não Agora, fala olha que de... legal, que você falou uma coisa que ontem mesmo, recebi uma notícia de um paciente, de um homem, que geralmente quem manda as fotos dos bebês para mim, quem são? São as mulheres, são as minhas pacientes. E os meus pacientes geralmente não mandam, mas nesse caso eu recebi a foto do bebê. Doutor, nasceu, Luísa, tá linda aqui, não sei o quê. Eu ia responder falando com ela, mas eu percebi que era ele. Eu falei, nossa, espera um pouco. Aí eu entrei na história para anotar que a Luísa nasceu. Eu sempre gosto de anotar isso no prontuário, porque é importante. E a história era de um homem azoospermico. Ele não tinha espermatozoide no ejaculado. E aí depois a gente fez o tratamento, o Conrado participou, que é o nosso urologista, e a gente teve espermatozoides e eles engravidaram na FIV. Então foi uma história muito marcante de um problema muito masculino, uma infertilidade masculina, que é a ausência de espermatozoides, e ele que me mandou a foto do bebê. Acho que nesse sentido que você falou tem tudo a ver, né? De que quando o problema era muito dele, ele acabou participando muito mais, inclusive sofrendo, inclusive curtindo, inclusive me mandando a foto do bebê para mim, né? Curtindo muito e comemorando com a gente. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Agora, Juliana, você falou sobre o sofrimento ou sobre o trauma do resultado, que é uma coisa que gera essa angústia. Vai dar certo, não vai dar certo, em algumas etapas do resultado. E sobre a parte física, você acha que existe essa questão, essa preocupação, ou acha que isso é uma questão até menor hoje? Vou ganhar peso, não vou ganhar peso? Vou ter dor, não vou ter dor? Vou ficar inchado, não vou ficar inchada? Vou mudar muito? Vou ter dor de cabeça? Isso é uma questão que as pessoas trazem ou não?
trazem, trazem menos. Quando você falou parte física, eu fiquei pensando do impacto do hormônio no corpo, né? Porque quando a gente está falando de contexto de risco para desfechos desfavoráveis para a saúde mental, independente da reprodução humana assistida, TPM é um deles, ou seja, as pessoas que são mais vulneráveis à oscilação dos hormônios têm mais contexto de risco para desfechos desfavoráveis na gestação e no puerpério. Então, quando você falou corpo, eu fiquei pensando mais no uso dos hormônios. Acho que o que aparece aí, que eu relacionaria no corpo, eu acho que é esse impacto do uso de hormônios para as emoções e esse altos e baixos emocionais a partir do uso dos hormônios. E eu imagino que também essa questão do peso tenha relação com Tem muita relação. É uma essa... preocupação que a gente tem que sempre responder. Mas eu tenho dúvida se é o que mais pega num tratamento de FIV. Eu acho que não é. Eu acho que é mais a questão do resultado, né? Não sei se você percebe isso, que é mais o desfecho. Vai dar certo ou não vai dar certo? Eu acho que vai dar certo ou não vai dar certo. Acho que pensando nas mulheres, né? Acho que também de volta aí pelas questões socioculturais, de que toda mulher engravida, que uma mulher que é mulher, né, dá um filho para o seu parceiro, né? E um homem que é homem engravida da sua mulher. É, Acho que a mulher, ela tá ali lidando com uma ferida narcísica, como a gente fala, né, na psicologia, assim, em relação à imagem que eu imaginei para mim quando eu não engravido fortemente. Imagino que essa questão do atravessamento do corpo também interfere na imagem, né, de eu me sentir menos eu, de eu ver meu corpo de um jeito muito diferente do que era, né? Então, acho que entra aí num a mais muito intenso, né, para esse momento que eu estou desconstruindo tudo aquilo que eu imaginava para mim. Mas me parece que um pedaço importante, que eu acho que ajuda bastante, é você ir percebendo os seus limites do corpo também, né? Eu costumo falar que com as mulheres que eu acompanho, muitas vezes eu sei que nesse momento, talvez aí, né, para o médico de reprodução assistida, quando tem o tempo do óvulo finito, isso seja uma questão, mas muitas vezes eu vejo que dessas trajetórias, quando num primeiro ciclo não dá certo e eu sinto que eu cheguei no meu limite, dá um tempo do tratamento ajuda eu me fortalecer, né? E falando aí do corpo, a gente sabe, né, que fazer esporte, atividade física também é algo que ajuda tanto no manejo de estresse, né? E aí também para eu manter esse corpo que está num momento de muitos atravessamentos de intervenções, né, no corpo, a minimamente cuidar desse corpo minimamente, né, talvez aí dentro, mantendo uma atividade física frequente. Boa. E aí eu vou começar a falar um pouco sobre a sua atuação ou a atuação que você enxerga de um grupo de apoio psicológico no espaço de uma clínica de reprodução humana ou dentro de um tratamento de reprodução assistida. Então, como é que você, assim, de maneira global, e depois a gente vai falar um pouco da nossa caminhada aqui, juntos, mas como é que você acha de maneira global quais são as estratégias que existem para essas pessoas, para a mulher que vive isso, para o homem que vive, quais são as estratégias que eles têm para lidar com esses aspectos emocionais que pegam no tratamento de FIV, por exemplo? Bom, vou falar do grupo primeiro, porque eu acho que o grupo é uma das grandes e das maiores estratégias, né? Porque se a gente pensar, como eu falei lá no começo, que viver a infertilidade ou o tratamento de uma forma solitária é fator de risco para desfechos desfavoráveis para a saúde mental, o grupo ele faz esse manejo em si. Então, tem pessoas que estão vivendo a mesma trajetória, dividindo essa experiência, que eu faço com que eu me sinta acompanhada. Então, eu faço, e também as pesquisas falam que uma das coisas mais eficazes para a promoção da saúde mental é o manejo de rede de apoio, na perinatalidade, em qualquer momento. Então, o grupo ele faz em si esse manejo de rede de apoio, que é o que faz total diferença para desfecho ruim ou para bom desfecho. Então, eu coloco pessoas juntas que estão vivendo a mesma trajetória, aí com auxílio, né,
de uma condução de grupo que a gente cria estratégias para que as pessoas possam falar e não se sentir à vontade de falar, sentir que elas podem abrir um espaço seguro e não se sentir criticadas. Uma outra coisa que também tem no grupo que a gente acha que funciona bastante é o que a gente chama de psicoeducação, né? Trazer elementos e conhecimento para a trajetória da reprodução, para que eu sinta que eu tomo as minhas decisões de forma livre e esclarecida. Então, como a gente convida sempre médicos ou profissionais da transdisciplinaridade que estão nessa trajetória, eu vou me informando e aí, na medida em que eu me informo, eu me educo para esse processo e tendo esse processo educativo eu consigo escolher de forma mais consciente, né, sobre cada passo aí do tratamento. De estratégias, né? Ou seja, uma estratégia seria a constituição de grupos. Grupos que teriam, obviamente, uma intermediação profissional ou adequada para fazer aquilo acontecer de uma maneira organizada e positiva, né, Juliana? Porque imagino que pode ser uma bagunça também, né? Ou não? Qualquer grupo você acha que vai Não, bem? acho que grupos intermediados, né? Intermediados, né? Porque tem tem muitos grupos de WhatsApp das as pacientes, elas se organizam em grupo de WhatsApp. Tem muito grupo de WhatsApp. Grupos não sei aonde, elas fazem... Antigamente tinha os fóruns, que aí com o WhatsApp meio que acabaram. Então tem muitos grupos que elas também dividem muitas histórias entre elas sem intermediação, que também é um espaço. Não vou... Claro que é um espaço, mas eu acho que a vantagem, às vezes, de ter uma intermediação é que você consegue, acho que tornar o processo mais positivo, né? Porque muitas pacientes minhas ficam angustiadas quando elas ficam escutando um monte de histórias nos grupos de WhatsApp, por exemplo, porque geralmente são as histórias mais difíceis que são contadas, né? Tem esse viés também. No grupo a gente fala, né, que quem está vivendo uma situação difícil pode compartilhar, quem já viveu pode acolher, né? Acolhendo eu me sinto potente, sendo acolhida eu me sinto acompanhada e ao longo dessa trajetória, né, do tratamento em que tem muitos altos e baixos, a gente pode ao longo do grupo alternar essas experiências de por vezes acolher, por vezes estar acolhida, né? Muito legal isso, hein? Sim. É muito legal isso. Eu que participo dos grupos há bastante tempo, você está me explicando isso agora, eu tô adorando. E é legal, né? Por vezes a gente vê pessoas que estão gestantes e vêm, né, compartilhar a experiência, e é importante, dentro desse contexto, em geral, a gente vê que as pessoas que estão em tratamento e não engravidam têm dificuldade de estar socialmente com pessoas gestantes, né? Mas no grupo, quando eu sei que essas pessoas viveram a mesma trajetória que eu, parece que isso tem um outro lugar, né? Isso tem um lugar de poder acreditar que isso vai acontecer comigo, ou quando essa pessoa volta depois com um bebê no colo, né? E isso por vezes acontece, isso vai trazendo uma reafirmação de uma esperança ao longo de um processo. Não, e é muito legal. E pra gente que é médico, no começo, existe uma preocupação. Fala assim, nossa, eu vou fazer um grupo onde eu vou, né, de maneira proposital e deliberada, colocar pessoas que não se conhecem para conversar entre elas. Será que isso não pode gerar ali alguma questão? Imagina se ninguém começa a engravidar e dá um azar ali. Mas a minha experiência com o grupo foi muito legal, porque os nossos primeiros grupos, as pacientes engravidaram e elas foram tendo essa trajetória e elas se mantiveram juntas de alguma maneira. E hoje elas voltam para falar. Então, eu realmente recomendo. Eu acho que é um espaço que tem muito a acrescentar para a clínica. Eu acho que a gente tem muito a aprender também com os grupos. E para quem, né, para que a gente ofereça um apoio para quem vive isso. E foi uma coisa que a gente construiu por muitos anos. A gente teve dificuldade de chegar nesse modelo que a gente chegou, né, Juliana? Sim, lembro Se que você quiser contar como foi essa história. Boa. Eu lembro que no começo a gente fazia eles aqui na clínica, era quarta-feira, né? E quarta era o dia do futebol, né? Parece? Não acompanho muito. Quarta-noite. Quarta-noite. E
Eram potentes, mas ainda tinha pouca adesão, né? Acho que na pandemia a gente pegou o gancho aí nessa modalidade online, tem gente de fora do Brasil, dentro do Brasil. A gente começou os grupos nas segundas à noite, né? E depois a gente abriu 2 grupos, um de caminho compartilhados e depois um de parentalidades plurais, porque a gente tinha a experiência de que quando viam famílias, né, por exemplo, de 2 mães ou 2 pais que vinham no grupo, eu sentia que essas pessoas não voltavam como se tivesse ali, né, um pouco confortável de trazer suas questões. Mas esse ano a gente está fazendo uma coisa diferente, o último grupo foi muito lindo. A gente está com os grupos sempre segunda-feira, eles não são mais grupos ou para isso ou para aquilo. Específicos. O que a gente tem são temáticas diversas, e no último grupo era um tema... talvez de interesse, a princípio, da população LGBT, porque era 2 pais que contavam a história de um bebê, 2 pais e um bebê, né? Então, 2 pais que tiveram filhos através da barriga solidária. Mas foi super interessante, porque tinham casais também heterossexuais, heteronormativos, e acho que a gente aprende muito uns com os outros, assim, né? Por exemplo, nessas divisões em que talvez a mulher sinta mais peso num tratamento e o homem fale menos, que a gente falava, sofra mais em silêncio. Quando a gente fala de casais de homens fazendo um tratamento, a experiência é absolutamente diversa, né? Inclusive na divisão das tarefas dos cuidados com o bebê. Então, acho que a gente aprende muito nesse lugar de ouvir as experiências de todas as formações familiares. Acho que a gente pode se rever enquanto organização familiar, e acho que os filhos ganham com isso nessa Muito trajetória. Legal. Não, muito legal. E eu lembro, agora só voltando um pouco à história, que a gente teve essa dificuldade. E uma das dificuldades que e eu até conversei com uma psicóloga de Boston na época, você lembra quando eu fui para o México? Uhum. Que ela tinha experiência com grupos em Boston, e eu perguntei para ela qual era a opinião dela. Ela achava que uma das dificuldades era o trânsito, e de verdade é muito difícil você sair de um lugar hoje e andar, atravessar a cidade para participar, às vezes, de um grupo que você não conhece. E aí o online resolveu isso de uma maneira... foi muito legal. Acho que foi uma das coisas boas, de tantas coisas ruins, uma das coisas boas da pandemia foi essa questão do online. E acho que talvez tenha, né, nesse lugar do sigilo da reprodução ou do medo, né, de eu abrir isso, do tabu, algo de uma insegurança de vir presencialmente, encontrar alguém, não sei. Acho que no online eu sinto que talvez na minha casa... Mesmo que você esteja com a tela aberta, a câmera aberta, você tem ainda uma distância ali trazida pela tecnologia. Sim, e a gente tem a maioria das pessoas com câmera aberta. A Karina, acho que foi a Karina Steiger que veio uma vez de convidada, ela falou, nossa, que impressionante, porque a experiência que ela tinha tido em grupos era todo mundo de câmera fechada, que legal, todo mundo falando, e é um espaço bem potente. Bom, vamos falar sobre agora uma parte prática. O grupo ele é gratuito, então não é um grupo que você não precisa pagar para participar do grupo, isso é importante. O grupo também aceita pacientes de outras clínicas, isso também é importante. A gente não quer trazer ninguém para a Vida Bem-vinda ou para o Ferti Group. A intenção é de ajudar. Acho que a intenção é genuinamente ajudar. E isso é verdade, né, Juliana? Acho que a gente tem esse compromisso. E qual é o horário do grupo? Segunda-feira, das 18 às 19h30. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, mesmo link sempre, vocês conseguem aqui no final desse vídeo. E sejam bem-vindos, venham conhecer, né? Acho que é um espaço muito potente, com profissionais super interessantes, capacitados e atentos para a questão da saúde mental. E o que a gente sabe é que quanto mais precocemente a gente intervir na saúde mental, melhores desfechos em saúde, né? E é importante que a gente faça isso desde o planejamento reprodutivo, porque quando der certo essa gestação, né, por ter passado por um tratamento de reprodução humana assistida, é possível que eu tenha uma incrementação de uma ansiedade, que eu preciso
né, acompanhar para ter depois uma boa experiência aí de vinculação com meu filho no colo. É possível que você tenha um aumento da ansiedade e é possível que você também tenha uma alegria enorme por ter vencido uma batalha gigantesca, que é o tratamento de FIV, não é verdade? Sim, recentemente até tem uma pessoa que a gente acompanhou juntos, né, por longa trajetória, né, e é muito lindo ver ela arrebentando no puerpério, né, porque ela dizia, por exemplo, que não sabia se queria amamentar ou não, estava amamentando, enfim, transitando por São Paulo com a filha por todos os espaços. E é muito lindo ver depois os desfechos, né? Eu sou suspeito. Eu acho que é muito especial que você tenha uma vivência assim. É óbvio que não é necessário passar pela FIV para ter essa vivência, muitas pessoas têm, mas a FIV, quando acontece, você acaba tendo qualquer dificuldade, né? Você acaba mudando. E essa mudança tem esse lado muito positivo depois de curtir muito todos os aspectos da gravidez e de ter o bebê e as dificuldades que às vezes para uma pessoa são dificuldades difíceis, mas para quem vive a FIV é uma dificuldade gostosa, né? Fala, nossa, que bom que eu tô, mesmo com tudo isso, que bom que eu estou vivenciando a maternidade, a paternidade. Juliana, muito obrigado por você ter vindo, obviamente, para o nosso videocast. Muito obrigado por você ter tido a ideia de fazer isso. Isso é muito do seu mérito, queria dizer isso, né? De ter buscado uma maneira de acolher, de apoiar aquelas pessoas que vivem, as pessoas que vivem esse problema, de ter nos procurado, de ter insistido, da gente ter encontrado uma fórmula que está funcionando. Muito obrigado aí por esses anos de trabalho juntos, né? Que a gente tem agora há muito tempo. Muito legal. E parabéns, né, por sustentar isso, porque acho que você foi um grande... eu falei padrinho, né, uma vez num grupo. Você sempre fala isso. Ele é o padrinho do grupo. Né, por apoiar, por sustentar, porque acho que é um espaço muito potente mesmo e acho que faz total diferença na vivência dessas famílias e acho que esse olhar, né, para a saúde mental é fundamental e acho que seria lindo que todos os espaços, né, que fazem assistência e ao planejamento reprodutivo tivesse esse olhar. Então, parabéns por isso. Muito obrigado. E com isso chegamos ao final do nosso episódio, que foi muito especial. Se tiverem mais perguntas ou quiserem saber mais sobre os grupos de apoio, acesse o link que está aqui na descrição deste videocast. É importante a gente falar que o videocast tem um caráter meramente de orientação, não é para fins educativos, ele não substitui consulta médica. A ideia é informar, falar sobre o assunto, mas, obviamente, qualquer aspecto clínico, técnico, deve ser visto em consulta e com a pessoa que está te acompanhando, o seu profissional que está acompanhando. Obrigado, até o próximo episódio.